A paz do Senhor, meus amados. Vamos ler aqui um versículozinho. Lucas 3:21 diz assim: E orando ele, o céu se abriu. Aqui está o poder da oração, né? A oração é a chave que abre todas as portas, não é, meus amados? Glória a Deus, nós encontramos ali, né, que o apóstolo Pedro estava preso. Ele ia morrer no dia seguinte. Ele estava na cadeia, os pés algemados, as mãos algemadas, mas tinha uma igreja que estava intercedendo por ele, né? Senhor, liberta Pedro, salva Pedro, dá livramento. A gente não pode, mas tu pode. A gente não tem, mas tu tem, não é? Tu és o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas. E eles começaram a orar, buscar a Deus em oração, intercessão por Pedro, né? Que aconteceu, amado? Aconteceu que Deus enviou o anjo dentro da cadeia. Veja o que é o poder da oração. Enviou o anjo dentro da cadeia. E o anjo entrou na cadeia. Pedro estava dormindo. O anjo tocou nas ilhagas. Isso é, ilhagas, as algemas. Tocou nas algemas, as algemas caíram tudo por terra. O anjo disse: pega a tua capa e me segue. E o anjo chegou na porta, no portão principal, né? Nem sequer tocou, só a presença poderosa, não é, que ele tinha da parte de Deus, a porta se abriu sozinha, né? Glória a Deus. E Pedro atravessou a rua, e quando chegou lá na rua, aí o anjo foi embora e deixou Pedro livre. E Pedro estava extasiado. Pedro não sabia se era real, se estava sonhando, o que ia acontecer, não é, meus amados? Observe que muitas vezes a gente está numa causa, né? Já no fim de linha, né? Uma causa impossível. E a gente acha que não tem mais jeito, né? Mas Deus, Ele é o dono do impossível. Observe o que aconteceu com Lázaro. Jesus era amigo de Marta, amigo de Maria, amigo de Lázaro, não é? Mas Jesus queria glorificar o seu nome. E mandaram avisar para Jesus. Já foram prendendo Jesus. Ó Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Já foi dizendo que ele era muito amado, que ele era amigo e que ele precisava de um socorro urgente. Mas as coisas não é como a gente quer, né, amados? Muitas vezes a gente tem um amigo íntimo, mas muitas vezes Deus permite de a gente ser provado com esse amigo. Porque esse amigo está direcionado pelo Espírito Santo. E ele faz o que Deus manda. Ele não pode fazer coisa para agradar. Ele está na direção de Deus. E muitas vezes aquela maneira desagrada o próprio amigo. Está me desconhecendo que eu sou teu amigo? Não. Ele não está desconhecendo. Ele está obedecendo a autoridade máxima, né? E assim que aconteceu, mandaram dizer a Jesus: está enfermo, aquele que tu amas. Aí Jesus disse: nem se preocupe, ele apenas dorme, né? Porque a morte para Deus é um sono. Ele é muito poderoso para ressuscitar, né? E aí Lázaro morreu, enterraram, né? Botaram Lázaro na sepultura e Jesus chegou. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não é verdade? Glória, quando Jesus chegou, aí se aproximou, né? As irmãs de Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né? Mas eu sei que ele há de ressuscitar, né? Na ressurreição do último dia, quando todo mundo fosse ressuscitar. Mas Jesus disse: eu sou. Ele é grande, ele é poderoso, ele é soberano, né? Ele é o que manda e não é mandado, ele é o que faz. Oh, glória a Deus, não é, amado? E o Senhor disse assim: me mostra onde tu colocaste. E colocou, e ali ele orou. Veja que Jesus fez uma oração para poder Lázaro ressuscitar. O Senhor olhou para o céu, Jesus disse: Pai, graças te dou, porque sempre tu me ouves. Oh, glória a Deus, não é? E depois de orar, ele clamou, amados. Clamar é gritar, tá certo? Clamar não é uma oração de aquela pessoa: Jesus, isso não é gritar.
Imagine, se você tem uma dor profunda, aquela dor é insuportável. Você vai sair do seu natural. Você vai gritar. Né? Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor, me socorra, me socorra. E esse clamor seu, ele é respondido de imediato. Aparece tanta gente para ajudar. Se for no hospital, bota na frente. Não é verdade? Não espera a fila por causa do clamor. E Jesus ali clamou com grande voz e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro já fazia 4 dias, estava em decomposição. Mas a voz do Todo-Poderoso voltou tudo para o lugar. Bora voltar, que a voz poderosa. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. Não, meus amados. E trouxeram Lázaro todo enfaixado. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Deus é poderoso. Deus trabalha com o sobrenatural. Se você tem promessa de Deus, não olha para o teu cenário. O teu cenário não sustenta a promessa, não sustenta a tua fé. O teu cenário vai fazer tua fé decair. Creia no impossível, não é? Deus, ele é o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas, o Deus do sobrenatural. Glória a Deus. E ali o Senhor libertou Lázaro, né? E o nome dele foi glorificado. O Senhor tirou Pedro da prisão. No outro dia ele ia morrer. E Jesus foi lá, através, amados, do poder da oração. Não para de clamar, né? Se o teu filho está nas drogas, teu marido está em caminho troncho errado, está sofrendo com ele, na mão de diamante, porque geralmente as pessoas às vezes se pendem para esse lado, né? Glória a Deus, mas você é um sacerdote. Sacerdote, meus amados, é uma pessoa que está intercedendo por uma pessoa. Não é? A pessoa está ali troncho, está errado, está fraco, mas tem um sacerdote na brecha. Jesus, não deixa o diabo destruir meu lar, não deixa destruir a minha família, não deixa destruir o meu filho. A oração, ela é poderosa. E a igreja orava, e Deus enviou o anjo na prisão, soltou Pedro das algemas, libertou ele. E ele ficou, não sabia se estava normal, né? Se era verdade, se não era um sonho. Quando o anjo deixou ele do lado de fora e ele seguiu o caminho, aí a ficha caiu. Aí ele disse: verdadeiramente eu sei que Deus enviou o seu anjo e me libertou. Glória a Deus. Tá vendo, meus amigos? Então, o poder da oração. Não para de orar, né? Não para de orar. Ora é a chave da vitória. O que tiver travado na tua vida, entra com essa chave poderosa. Agora, ore uma oração segundo a vontade de Deus, né? Porque João disse assim, que Deus, ele vai responder aquilo que está dentro da vontade de Deus. Talvez você queira algo grande, algo maravilhoso, algo impossível. Para Deus não tem impossível. Agora vamos ver se você tem estrutura emocional de perseverar fiel, temente a Deus, quando você receber a bênção. Aí veja bem, se você não tiver, às vezes Deus não dá. Porque aquilo ali, ao invés de ser bênção, vai ser maldição, não é? Porque aquilo vai te afastar de Deus. E Deus não dá nada para afastar dele. Dá para nos aproximar cada vez mais. Então, se o que você quer, né, estiver dentro da vontade de Deus, aí Deus vai lhe conceder. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele entrou e disse aos discípulos, chegou minha hora. Né? Chegou minha hora, né? Os malfeitores já vêm, né? Então vocês me ajudem na oração. Os discípulos botaram para dormir, meus amados. Então não estranha se na hora H o teu amigo falhar, teu irmão falhar, teu parente falhar, o próprio Jesus, na hora que ele mais precisava, ele não teve a ajuda necessária, né? E ele convidou os discípulos para ajudar na oração, naquela dor, naquele sofrimento que ele ia passar, não é? E ele pediu os discípulos oração e ele foi um pouquinho mais afastado para orar no secreto, né? E a Bíblia diz que Jesus orou e o seu suor, ele tornou-se em grandes gotas de sangue, né, meus amados? Imagina a aflição que Jesus passou, porque a gente passa uma luta, a gente não sabe o que vai passar, mas Jesus sabia.
né? Sabia tudo o que ia passar. E aquilo para ele foi uma aflição muito grande. Mas mesmo naquela aflição, ele orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tá vendo, amado? Ele orou segundo a vontade de Deus. E não foi possível passar. Glória a Deus. Ele, quando estava na cruz do Calvário, não é? Na cruz do Calvário, ele, as últimas palavras, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você pergunta, Deus desamparou Deus? Não. Naquele momento que ele estava morrendo, que os nossos pecados, as impurezas, né, caíram sobre Jesus, a santidade de Deus não aguentou ver aquela cena, né? Glória a Deus, ali estava sendo a libertação dos cativos, a algema quebrada, as amarras desfeitas, pessoas libertas, não é verdade? Naquele momento que os nossos pecados caíam sobre Jesus, aí Deus não suportou olhar, né? Foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não desamparou. Foi o nosso pecado, a nossa impureza, né? Que caía sobre Jesus e Deus, como é santo, não aguentou contemplar aquela cena. Não é, meus amados? Mas Deus deu graça, né? E ele atravessou, ele consumou e mais na frente ele disse: pelo gozo, pela alegria, pela felicidade que me estava reservado, eu suportei a cruz. Tá vendo, amado? Eu não sei qual é a cruz que você está levando, mas suporte a cruz, que vem bênção compensadora para a sua vida. Agora, não para de orar, não para de buscar, entra no secreto. Existem orações de vários tipos. Eu trabalho na plataforma. Quando eu vou orar, minhas orações é mais dirigida ao pessoal da plataforma. Liberta, salva, abamente, porque realmente é a área que eu trabalho. Mas se for uma área do enfermo, já é diferente. Se for uma área coletiva, já é diferente. Cada oração, né, tem um termo específico. Então não precisa palavras bonitas, palavras arrumadas, palavras intelectual. Diga: já eu estou aqui, eu estou sofrendo, está me incomodando. O mais simples possível, contanto que você ore. A Bíblia diz: rasga o coração, rasga, dilata, conta tudo que tu estás sentindo. Você já notou que às vezes a gente dilata o coração na hora da raiva? Na hora da raiva sai tanta coisa absurda, né, amados? Porque a gente não tem controle sobre as emoções. Mas dilatou de maneira negativa. Tem que dilatar de maneira positiva. Da maneira como você... Tem gente que não tem coragem nem de dizer nada. Mas se tiver com raiva, já sai tudo. Não é? Então, isso aí tem que ser transferido para o lado positivo. Dilata o coração. Sai tudo. Ó, Jesus, eu tô com inveja. Jesus, eu não tô querendo. Jesus, aquilo ali. Conta tudo, meu amado. Que Jesus está ali para te fortalecer, entender tuas fraquezas. Ele é Pai, Ele é compassivo, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Olha, a Bíblia diz que teve um período que o rei Davi teve inveja daqueles que prosperaram. Imagina, amado. Ele que dizer: é onde a tua vontade, faça a tua vontade. Aquele prospera e eu não prospero. Tá vendo? E ele disse que por pouco ele não caiu. Ele teve inveja daqueles que prosperaram. Aí Jesus disse que não tem inveja dos que não têm o temor de Deus, né? Aí Jesus explicou, né? E essas coisas podem acontecer com as pessoas, suas fragilidades. Isso aí é motivo de quê? De oração secreta. Vai no secreto. O secreto é um segredinho de você com Deus. Conta tudo. Dilata o coração lá, que você vai sair renovado. Deus vai tirar aquilo que não se agrada e vai colocar o ladinho certo. Não é, meus amados? Porque quando você conta a sua fraqueza, Deus entra com a força dele, né? É quando ele diz: quando eu digo que estou fraco, eu sou forte. Você contou a sua fraqueza, você se humilhou, Deus entra com a força sobrenatural, lhe fortalecendo e jogando para longe aquele sentimento que não agrada a Deus. Tá certo, amado? Orai. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Eu sou assim, eu quando deito, normal, na bênção. Se eu acordar na cama, mesmo que eu não me levante, eu já estou orando. A minha mente já está conectada.
né? Mesmo que eu não levante na hora, queira ficar mais um pouquinho, mas eu aproveito já para entrar no intercâmbio espiritual. Tá certo, amado? Não esquece de orar. Ora pelo teu parente, pelo teu marido, pelo teu filho, pelo que tu precisa agora, ora segundo a vontade de Deus. Tá certo, querido? Fica com Deus, amados.